Meu povo, gente boa, eu tenho que corrigir umas falácias hoje, né? Como de praxe, estou aqui para combater os mentirosos da política, destruindo as suas falácias com a verdade. A inconveniente verdade que tira deles aquilo que de mais precioso eles têm, que é o voto do povo incauto, mal informado e muitas vezes, a maioria das vezes, convenhamos, né? Manipulado. Olha, houve um planejamento de golpe. O Valdemar da Costa Neto, ele é um ex-desonesto, ex-ladrão e ex-presidiário. O ex-ladrão e ex-presidiário, agora honesto, mas eu quero mostrar para vocês a entrevista do Valdemar. Aliás, o Valdemar, para quem não sabe, também é dono do partido PL. É o 22. A maior legenda do Brasil hoje, que mete a mão no maior fundo eleitoral do Brasil hoje. O Valdemar é do Centrão, está no 6º mandato. Quando ele viu a ascensão do bolsonarismo, ele pensou, ora, por que não? Vamos trazê-lo para o nosso partido, ele trará consigo muitos votos. E de fato ele elegeu muita gente que hoje quer se livrar dele, mas que precisa fazer isso de modo que os eleitores não percebam. Sim, tem gente que é do PL, tem gente que é do Republicano, mas sim, ele elegeu gente até nos outros partidos. A exemplo do governador de São Paulo, que não é nada sem Bolsonaro. Ele até tenta andar com as próprias pernas, mas quando tenta, o pastor Maracutaias, o apacentador de lobos, chama ele no particular e em público e diz, anda na linha, cara, que eu faço um vídeo e te detono. E ele é obrigado a obedecer, porque eu não sei, talvez porque Maracutaias seja o chefe da quadrilha. Não sei, gente, mas tudo é muito estranho nesse meio. No meio do Centrão, no meio dessa coisa toda, tem orçamento secreto e até mensalão. Eu soube agora que o careca do INSS, primeiro ele recebeu uma autorização do André Mendonça, o ministro do Supremo, terrivelmente evangélico, para não falar na CPI. Você pode ir, entrar mudo e sair calado. Aí depois de ser confrontado e suas mentiras serem expostas e todo mundo ficar sabendo que aquele roubo dos aposentados aconteceu, começou, cresceu com conhecimento de Bolsonaro. Sim, com conhecimento de Bolsonaro no governo Bolsonaro. Aí ele não vai mais, ele foge. E depois, não sei até quando, né? Porque André Mendonça não poderá salvá-lo. O condenado ainda tem muito poder. O Trump levou dos democratas, não se meta na democracia brasileira. Estamos de olho em você. Lá a justiça está funcionando. Aqui está aquém do desejado. Mas, por quanto tempo, né, Trump? Você não é todo poderoso, não. Quero mostrar o Valdemar mentindo. Você quer ver? Quer ver? Eu vou mostrar a mentira e vou desconstruir a narrativa. Só, claro, se você quer. Você quer? Então deixa o seu like, faça um comentário, diga de onde você me assiste. Já fez? Não deixa de contribuir na chavinha também, Faz esse gesto mostrando que você está comigo e que eu posso contar com você. Um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. Tá, olha a falácia da falsa equivalência. Ele começa falando da tentativa de golpe, que foi o principal motivo pelo qual o Bolsonaro foi condenado. Aí ele faz uma falsa equivalência falando do homicídio. Planejar assassinato não é crime, mas nós não estávamos falando de tentativa de golpe? Ou você está mal da cabeça? Porque ele começa falando de tentativa de golpe e ele vai para o planejamento de um assassinato. São coisas distintas. A lei contempla cada um desses crimes à parte. São crimes distintos. E para cada crime tem a sua sanção, a sua pena. E, no caso da tentativa de golpe, artigo 365 do Código Penal. Houve
um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. Não. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo. Opa, nós estamos falando de golpe ou estamos falando de assassinato? O Código Penal prevê uma sanção para tentativa de golpe. Já planejamento de assassinato, sem vias de fato não é crime. Mas não é disso que se trata. Ele começa falando de tentativa de golpe e ele termina falando em planejamento em relação ao homicídio. Pirou o cabeção, Valdemar. Surtou? Viajou? Na bananinha, na bananola. Valdemar, malandrão. Mas não fez nada, não tentou. Não. Não é crime. O golpe não foi crime. O golpe. Ele fala que o golpe. Ele fala do golpe. Começa falando da tentativa. Aí faz uma falsa equivalência com tentativa, o planejamento em relação ao homicídio. E aí ele fala que o golpe não foi crime. Afirmando o golpe. Dizendo de um golpe. Sabe o que é mais engraçado nessa história toda? É que Valdemar acolheu o Bolsonaro e aí teve que trazer junto toda aquela cambada de ordinários só para ter mais dinheiro, só para querer ser maior partido, só para isso. Aí tem que se livrar de Bolsonaro. Ele precisa se livrar do peso morto, mas como? Ele pode sofrer uma invasão, imagine, se livrar do inútil e perder a bancada e perder o fundo eleitoral. Não dá, né, Valdemar? Tem que estar afirmando e negando, para não parecer que você quer se livrar daquele lixo, né, Valdemar? Se bem que lixo por lixo você